podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. O São Paulo volta a campo daqui a 1h30, mais ou menos às 8 horas da noite, contra o América, lá em Belo Horizonte. E essa partida de hoje vai ser fundamental para a gente ter uma noção de como que o São Paulo vai reagir, né? Depois da perca do título na final em Córdoba, na Sul-Americana. E durante essa semana toda, desde segunda-feira, né, começaram os rumores ali que se o Rogério fica, se o Rogério não fica, né? E a torcida tá dividida, né? Pelo que eu tenho visto aí do São Paulo, pelo que eu tenho acompanhado, o torcedor tá dividido entre preferir que o Rogério saia, os que não gostam, os críticos, né, que não gostam do trabalho dele como treinador, e entre os que sabem que tem muita coisa envolvida, que a saída dele, principalmente agora, nesse momento, não vai ajudar em nada, e pelo contrário, vai só piorar o que já tá ruim, né? Então, né, pra quem critica o Rogério, quem fala que ele não treina o time, que o time não tem padrão de jogo, né, eu só digo o seguinte, né? Se tem conhecimento sobre variação tática, sobre os esquemas de jogo que o Rogério usa, o estilo de jogo que ele é adepto, né, que ele implanta no São Paulo, beleza, criticar, tranquilo, e apontar, ó, eu gostaria que fizesse diferente, que fizesse alguma coisa diferente. Agora, criticar pela crítica, eu não vejo evolução nenhuma, não vejo fundamento. E é o que eu mais vejo, é torcedor, eu sei que o torcedor tem o direito, mas, né, o cara leigo ali, que não sabe de tática, diz que o Rogério não treina o time, né? Então, isso acaba sendo até injusto, né? Porque o time do São Paulo tem, sim, padrão de jogos. O Rogério utilizou 2 sistemas táticos durante a temporada, trocou ali agora nessa reta final, né? O time não conseguiu o desempenho esperado, nem com um, nem com o outro, mas com o elenco que o Rogério tem na mão e com os jogadores que o São Paulo tem hoje no elenco, o Rogério superou as expectativas, né? Conseguir alcançar os objetivos, e o Campeonato Brasileiro ainda está em aberto, só que, como eu falei antes, agora, né, eu volto lá atrás, quando eu vinha falando, e eu citei que, para mim, o Rogério errou ao mudar o planejamento da temporada, né, dando mais prioridade para a Copa do Brasil e para a Copa Sul-Americana do que para o Campeonato Brasileiro. Né? O São Paulo poderia estar hoje melhor classificado no Campeonato Brasileiro, se tivesse perdido a final da Copa Sul-Americana, seria doloroso, mas não daria um risco tão alto de jogar a temporada no lixo, que esse é o grande X da questão, né? E por que o Rogério não quer ficar? Eu já comentei no outro vídeo, quem viu no outro vídeo sabe que, né, e aí eu postei outras coisas também, outros comentaristas falando que pro Rogério, esportivamente, ficar no São Paulo não é vantajoso, né? Então, se ele tá no São Paulo é porque ele quer. E o Rogério, na verdade, é a única pessoa que consegue hoje controlar o ambiente do São Paulo, controlar os bastidores de uma forma que blinde a equipe, que blinde o grupo de coisas externas. Teve uma situação ali que aconteceu uns 2 dias, de uma fala do Baby, do Guilherme Gomes ali, num desabafo dele, né, com toda razão, porque os caras foram lá pra Córdoba, gastaram dinheiro, investiram, né, a torcida independente do Guilherme era candidato, né, e deixou para trás o compromisso que ele tinha e priorizou São Paulo, né, como ele mesmo coloca, né, São Paulo é prioridade, e no desabafo dele ele falou sobre bicho, ele falou, né, várias situações ali, só que o que tinha saído sobre bicho dos jogadores do São Paulo era que a diretoria tinha combinado já com os jogadores um valor, e o São Paulo perdeu o jogo contra o Del Valle, não foi por não querer jogar ou alguma coisa assim, foi porque o time tava nervoso, o time tava pilhado, né, e uma coisa também que me preocupava, que eu também tinha feito um comentário, era se o Rogério não poderia ter pilhado muito a equipe, né? Porque o Rogério deixou claro desde o início que ele precisava desse título, né? Até para dar continuidade no trabalho dele, por isso que agora fica essa incógnita, né? Se ele vai continuar, se ele não vai. E como deu ruim, como não deu certo, agora ele vai pensar aí pro São Paulo agora, os 2 próximos jogos ali, como saiu no GE, porque comigo, torcedor, assim, o meu canal, o podcast Tricolor, que eu, né, tô com essa ideia, tô dando andamento, você vai ouvir informações fidedignas de fontes fidedignas. Né? Eu sigo canais como Fala Bandana, como Opinião Tricolor, como, né, sigo mídias são paulinas, né, sigo o André Hernan também, que passa muita informação. Às vezes o Nicola coloca alguma coisa que é confiável, mas o Nicola também é bastante especulação, né? E da minha parte, eu não tô aqui para passar especulação e ficar caçando like nos meus vídeos, nas minhas postagens. Então, quem vê o meu canal, quem me acompanhar, que gostar, beleza, vai ter sempre uma informação real do que acontece no São Paulo, né? E o mais próximo possível do que está acontecendo realmente, sem especulação, sem, né, sensacionalismo, né, para ganhar, para buscar like. Isso eu não faço. Então, eu busco informações nos portais, né, no UOL, no Globo Esporte, né, na TNT, agora o SBT também tem um portal legal ali que está passando bastante informação, e são as informações confiáveis, né? Então, o que sai de São Paulo que eu coloco de informação não é o que a maioria das páginas acabam reproduzindo ali, que nem, por exemplo, né, sai alguma informação meio distorcida, aí o pessoal já repassa e aí daqui a pouco que não era aquilo, como por exemplo a situação do Gabriel Neves. Só que sobre as renovações também, né, tanto da questão do bicho, como já tinha saído antes, que estava combinado, então não faz muito sentido, né? Eu acredito que a fala do Baby tenha sido mal interpretada, porque não faz muito sentido os jogadores terem ido pedir bicho, né? E aí já ouvi gente aí dizer que tem nome de jogador, dizendo quem foi, né? Mas fonte nenhuma, né? Então eu acredito que, porque
Quem deu a informação que o bicho tava acertado foi o André Hernan, que o André Hernan teve acesso no clube, fez um vídeo lá falando sobre o Refis, sobre a reforma da fisioterapia ali, o Refis Plus, né? E tava no dia a dia do São Paulo, tava acompanhando. E o André Hernan é confiável. Que o André Hernan postar, pode ter certeza que tem grande chance de não ser balela, de não ser especulação. Então, muita coisa que tá saindo no São Paulo não tá ajudando em nada pro ambiente do grupo também, né? Sobre as renovações, quem vai sair, quem vai ficar. Uma coisa que eu acho errado, que esse não é o momento, né, pra falar disso, de quem vai sair, quem vai ficar, porque ainda tem chance do São Paulo conseguir pelo menos uma vaga pra pré-Libertadores, né? Precisa ficar entre os 8 ali, que vai abrir G8 agora, provavelmente com o Flamengo, campeão da Libertadores, né? Ou da Copa do Brasil, né? Enfim, vai abrir G8, de alguma forma ou de outra, então, no mínimo um G7. Então, pro São Paulo conseguir alguma coisa, vai ter que, né, ainda existe uma possibilidade, só que é difícil a gente acreditar, como eu falei no outro vídeo ali. Mas que a gente vai acreditar no time de São Paulo do jeito que tá a situação, né? As coisas desandando, o trabalho sendo criticado, o treinador criticado, e o Rogério não sabe se fica, se não fica, e o planejamento para 2023 precisa ter andamento, né? O Júlio Casares, o presidente, ele já colocou aqui os jogadores que foram contratados por empréstimo, e o São Paulo vai passar a fazer muito essa prática de contratar jogador a custo baixo, porque precisa diminuir a folha de pagamento, contratar por empréstimo, jogador que venha para usar o São Paulo como vitrine, que seja, mas que dê um retorno em campo, né, como o Ferrarese, como a gente espera ainda muito do Bustos, né, que teve poucas chances, né, mas é já pensando no ano que vem, né, então, e o ano que vem precisa contratar cirurgicamente, São Paulo precisa fazer contratações pontuais nas posições que hoje são carentes pro elenco, que o Rogério conhece muito bem. Agora, se vier um outro treinador para começar o trabalho, ali que seja no início de 2023, já vai começar do zero, já o São Paulo vai repetir os mesmos erros, e aí esse treinador não vai ter tempo para pensar um elenco, muita coisa, só que eu tenho para mim que o Rogério até o fim do Campeonato Brasileiro ele vai acabar ficando, por uma questão de responsabilidade com o clube, né? Que não é porque não vai classificar para Libertadores que ele vai largar, né? No meio, em andamento, porque não tem, até porque o São Paulo, né, vai ter que tapar buraco ali, mas eu acredito que pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro ele fica, mas está condicionado a essa classificação para pelo menos para a Libertadores, que como eu já falei também, né, é um prato cheio para o São Paulo, da forma como vem acontecendo, né, correr o risco de mais um vexame, porque vai gerar ali uma situação de, no mínimo 1 ou 2 jogos de mata-mata antes do início da competição mais importante, que é a Libertadores, e as coisas já estão difíceis, né? E o São Paulo tem tanta sorte nesse tipo de sorteio e coisa que se o Real Madrid resolver disputar, se fizer alguma forma, vamos colocar o Real Madrid ou o Manchester City disputar uma pré-Libertadores ali para ver o que acontece, um dos dois cai contra o São Paulo, podem ter certeza. Então, isso é fato, né? Então, o São Paulo precisa agora se agarrar a essa chance que tem. E o jogo de hoje vai dar muita resposta no sentido do ânimo dos jogadores, né? Como os jogadores vão, como é que vai estar o clima, né? Como que o Rogério vai estar na beira do campo também, se ele vai estar desanimado, se ele vai estar, né? Porque, né, vai ser fundamental. Se o São Paulo quer classificar para pré-Libertadores, os adversários são os Atléticos, né? O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Para mim pode ser que o Atlético Paranaense consiga uma vaga direta, mas é muito difícil tirar o Flamengo ganhar o Flamengo na Libertadores. E o América Mineiro também é um adversário do São Paulo, né? O Botafogo tá um pouquinho mais atrás, né? Tem a mesma pontuação que nós, temos um jogo a menos, mas também tá melhorando, tá evoluindo e pode ser um adversário. Então são adversários diretos. São Paulo joga ainda contra Palmeiras, joga ainda contra Inter, contra Atlético Mineiro, que pra mim vai ser o jogo chave. Se o São Paulo sonha em classificar de alguma forma para Libertadores, vai ter que ganhar do Atlético Mineiro no Morumbi de qualquer jeito. Palmeiras fora, né? Internacional e Atlético Mineiro em casa, mas o Palmeiras fora, tem um outro adversário difícil que eu não lembro agora que é fora também. E essa é a vida dura do São Paulo daqui para frente. E eu vou continuar batendo na tecla, né, do movimento diretas já, né, do São Paulo, para que o torcedor, sócio torcedor, possa ter direito a voto, possa ter voz, possa ser ouvido, e algumas coisas mais que a gente vem reivindicando junto com o pensamento que eu concordo plenamente e corroboro com o pensamento do Carlos Porte do Opinião Tricolor, né, que tem que ser feita uma limpa na Barra Funda, né, mudar os profissionais que lá estão, né, profissional que torce para time rival não pode trabalhar no São Paulo. Pode ser bobagem, mas eu prefiro que não. Eu prefiro que seja gente que tenha uma afinidade com São Paulo trabalhando lá, por mais que não seja tão competente, né, não adianta, não resolve muito, então tem que ser mais profissionalizada a coisa. E diretor de futebol não pode ter, direção de futebol não pode ter no cargo conselheiros. Conselheiros não podem ter direito a ser diretor de futebol por barganha, por jogo político. São Paulo não é o Congresso Nacional. São Paulo é um clube da torcida. Se não existisse a torcida do São Paulo, o São Paulo não existiria. Eu vi outro dia numa página ali, mas o São Paulo é um clube que tem dono. Pô, se o dono do São Paulo não for a torcida do São Paulo, não faz sentido nenhum, né? Então, o torcedor tem que se atentar para isso, o torcedor tem que fortalecer esse movimento, né? Tem um link aí que a gente está divulgando aí de um abaixo-assinado, que é importante fazer também, e é só olhar aí nos meus perfis, nos meus stories, aí na minha página no Instagram, vou colocar aí no link da descrição do vídeo e tudo, e é isso aí. Sobre o jogo de hoje, o São Paulo, a escalação provável, né, é uma escalação, a única mudança é o Diego Costa, que tá com uma tendinite e não treinou durante a semana, vai entrar o Ferrarese no lugar dele, mas no restante, os mesmos jogadores que jogaram a final no sábado. Mas o Rogério, né, pode ter alguma surpresa, e alguma surpresa também vai ser motivo pra gente entender que ele tá ainda afim, né? Se ele simplesmente escalar os mesmos e mudar só o jogador ali por lesão,
Pode ser que por ele não tá tão afim, mas é o que o São Paulo tem de melhor. Ele tem que ser escalado agora, que só tem o Campeonato Brasileiro, tem que jogar com força máxima todos os jogos. Vai ser um jogo difícil contra o América, que foi um adversário difícil na Copa do Brasil, foi 2 jogos complicados, principalmente lá também, mas lá teve o fator da expulsão do Miranda, que foi um absurdo, aquela expulsão, né? E hoje, se a arbitragem não interferir, o São Paulo tem boa chance de ganhar, mas vai ser um jogo difícil. Mas é muito importante e fundamental para as aspirações do São Paulo voltar com 3 pontos. Qualquer resultado que não seja vitória vai prejudicar muito o andamento da temporada. Então, vamos continuar acreditando, embora seja difícil, a gente esteja desanimado, mas é isso aí, galera. Vamos continuar acreditando e vamos que vamos. Se você curtiu aí, deixe seu like, se inscreve no canal, aí me siga no Instagram, no Facebook e vamos junto aí. Juntos pelo São Paulo de verdade, né? Pensando no melhor do São Paulo e fortalecendo. Um abraço a todos e vamos que vamos, tricolor.